pessoal, tudo bem? Hoje com uma dinâmica super interessante para você fazer aí, Provérbios 31, ok? Então, antes da gente começar, você já sabe que eu vou te pedir, né? Por favor, deixa aí a sua curtida, porque ajuda o canal, ajuda você, né? Porque me anima, me dá ânimo. E eu tô sempre pensando coisas aqui super legais para você fazer aí no seu ministério, ok? Então, quero ver curtida, hein? Então, pessoal, tudo o que você precisa, olha, tá? Você pode comprar essas pedrinhas. Agora, se você não tiver essas pedrinhas, sabe o que você pode fazer? Se você tem colares aí, sabe, que imita pérolas, pedras preciosas, também você pode conseguir elas, tá? Mas vamos aprender com essas e com essas, tá? Então, você também precisa de pedras assim, tá? Que também não é difícil de encontrar, não é verdade? Então, vamos lá, nossa dinâmica? Aquelas pedrinhas que eu te falei, tipo essa, tá? Essas pedrinhas, você vai colocar várias espalhadas pela sala. Você vai colocar aí, né? Tenta ver aí em cantinhos no chão, alguns lugares em cima de alguma cadeira, em cima de algum armário, ou seja, espalha muitas, ok? Agora, aquela pedrinha, tipo essa, tá? Ou então alguma joia que você tenha, essa você vai esconder muito bem escondido. E a sugestão que eu te dou é que você tenha aí, a princípio, ela na sua mão, tá? Por quê? Porque elas não podem saber que essa pedrinha ou as pedrinhas que você tiver, né, para estar junto, para combinar com aquilo que a palavra diz, você vai colocar assim, olha, dentro de uma Bíblia. Você vai, né, deixar escondidinha, ok? Mas tem que ser assim, de preferência dentro da Bíblia. Já faz um certo sentido, não é verdade? Então, lê o nosso texto, que vai ser justamente Provérbios 31, a partir do versículo 10. Agora, depois que vocês leram, você vai então pedir, né? Pessoal, veja bem que logo no iniciozinho desse, né, Provérbios, diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias, né? E tem outras versões, mas no meu caso aqui o de finas joias. E aí então vai ter um montão de características, não é verdade? Agora que você já leu ele todo e chamou atenção para esse primeiro, você então vai brincar com elas e vai dizer: pessoal, vamos então procurar as joias, as pedras. Agora, né, deixou elas livres, inclusive, né, tem pedras aí, gente, aí no espaço, dá uma olhadinha aí, vê se vai ser difícil de encontrar. Elas estão lá buscando, né, cada uma, olha, é muito importante que você me traga uma pedra. Então, cada uma vai lá buscar pedra, observar na sala, coloca bastante, coloca dentro de alguma planta, coloca as pedras por aí, ok? Então, quando elas voltarem, e aí então você vai fazer essa pergunta novamente. Quem aí encontrou uma pedra? Né? Aí, claro, elas vão dizer o quê? Ah, eu. Por quê? Porque as pedras estão aí para serem encontradas. Certo, pessoal? Agora vamos voltar aqui. O que que né, a pessoa aqui, o Provérbios 31 diz? Diz: mulher virtuosa, quem a achará? Ou seja, não é algo fácil, é algo para ser cultivado. O que que a palavra de Deus nos ensina? A palavra de Deus nos ensina que ela tem muito valor, né? Quem a achará? Não é uma coisa assim, sabe? Para você encontrar em toda a esquina, né? Então, diz que o seu valor muito excede ao de finas joias, as de joias preciosas. E aí, então, você vai perguntar: pessoal, diz aqui que não é fácil encontrar uma mulher virtuosa, mas eu acredito que aqui nós temos muitas mulheres virtuosas, amém? Inclusive você que está aí assistindo esse vídeo, né? E aí, então, você vai levar assim descontraidamente e você então vai dizer, né? Alguém encontrou uma pedra preciosa? Essa pedra que você tem na mão aí é preciosa? Com certeza não é preciosa, né? Aí você vai perguntar: e ninguém encontrou a pedra preciosa, a joia preciosa? Eu acredito que não, né?
Se alguém encontrou, aí você vai dizer, olha, mas foi difícil, né? Não é fácil, não foram todas que encontraram. Eu duvido que elas vão procurar aí dentro da sua Bíblia. Mas então você vai dizer, olha, pessoal, eu acho que você não encontrou porque eu acho que ninguém veio, olha, aqui na palavra de Deus. Porque é na palavra de Deus que se forma uma mulher virtuosa. Fácil, né? Gostou? Não esquece, coloca aí o seu dedinho, a sua curtida, tá bom? Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com você. Hoje trazendo aí uma dinâmica para casais. Antes da gente começar, tá? Peço para você, por favor, deixa a sua curtida, apoia aí o canal. Você não é inscrito, se inscreve, deixa aí, né? Ativa aí o sininho para você não perder nada do que eu posto aqui e abençoar a sua vida, tá bom? Mas vamos lá para a nossa dinâmica. E o que é que você vai precisar? 4 folhas de papel ofício, tá? Não precisa ser limpa, até porque, olha, eu tô com 2 aqui que são rascunho, tá? E você vai falar aí na sua turma, né? Primeiro que você vai fazer o seguinte, você vai deixar aí na manga, tá? Não vá mostrando logo as folhas, não. O que você vai fazer é o seguinte, você tem aí as 4 folhas, tá? Tem as 4 folhas. Mas o que que você vai fazer com 2? Antecipadamente, o que você vai fazer com elas é que você vai colar, tá? Vai colar. E aí você vai fazer assim como eu, tá colado essas folhas aqui, tá? Então 2 estão coladas e 2 estão soltas. E aí, tá falando aí um pequeno encontro na sua pequena célula, no seu pequeno grupo, eu não sei. Mas tá falando para casal, você vai então fazer isso que eu tô te falando. Prepara antecipadamente essas 2 folhas que vão estar coladas. E aí, então, deixa reservado, tá? E aí você começou lá a falar sobre o tema, né? Falando aí sobre os casamentos. Isso é muito sério, tá? Por quê? Porque então você vai falar, olha, né? Deus, ele criou o homem, ele criou a mulher, e ele então, né, permitiu, né, pediu, né, colocou, deu a Adão, Eva, e fez com que eles fossem um, né? Largará o homem, deixará o homem, né? O pai, a mãe, e se unirá à sua mulher. Então são 2 personalidades, 2 vidas, 2 pessoas, né? Com suas histórias, 2 pessoas aí que tiveram, né? A sua própria família, trouxe, né, a sua cultura, trouxe ideias, trouxe experiências, 2. E que em dado momento se apaixonaram, decidiram se casar e vão se formar vão se formar uma família. E aí você vai dizer, né, que elas vão viver outras experiências, elas vão escrever as suas próprias histórias, elas vão ter filhos ou não, enfim, como você está acostumado aí a fazer. Como eles se casaram, como eles se uniram, então você vai mudar para as 2 folhinhas, né? Essas 2 folhinhas que estão, ó, coladas, tá vendo? Aí você já falou tudo que você tinha que falar, né? Do que não é, o que não deve acontecer. E quando acontece, o que você vai fazer? Olha, gente, aqui é um casal. O casal casado, eles estão unidos, eles estão para sempre juntos. Essa é a ideia. Mas eles tentam se separar e eles pensam que vai ser tudo maravilhoso, que vai ser tudo como era antes, que nada vai acontecer, que no mundo espiritual nada acontece, que no mundo emocional nada acontece. Não é verdade. Veja, quando você tenta separar um casal, é isso que ocorre, ó. Aqui é um casal que está optando por uma separação. Não é fácil, é muito doloroso, é muito difícil, tanto emocionalmente como espiritualmente, na vida dos filhos, nas vidas dos seus parentes, amigos, né? Na vida desse casal não é algo fácil. Veja, eu vou arrancar aqui com mais rapidez. Eu imaginei e por isso eu transformei numa dinâmica. Aquelas 2 folhas se transformaram nisso. Um casal lindo, maravilhoso, com muitas possibilidades na presença de Deus, tomaram a decisão de separar-se. E ficaram assim.
Então, é isso que você vai falar aí para sua turma. Não permita que o inimigo entre no casamento, na relação de vocês e faça isso. Porque o estrago é muito grande. Antes, depois. Então, pessoal, é isso. Eu espero que você tenha gostado, que tenha sido relevante para você, tá? Não esquece, deixa a sua curtida, comenta, você gostou? O que é que você achou? Você vai usar? E hoje eu trago para você uma dinâmica bem interessante para você usar aí, tá? O que que você vai precisar para essa dinâmica? Você vai precisar de copos, ok? Copos descartáveis. A quantidade de copos para um número de pessoas na sua reunião. Então, o que você vai fazer? Além dos copos descartáveis, uma outra coisa que você também deve ter previamente preparado para você é uma lista contendo atitudes que nos afastam de Deus. E também é interessante que você tenha aí uma jarra com água. Então, vamos dar início aqui à nossa dinâmica. Depois que você já entregou a cada pessoa do seu grupo, né, um copo desse descartável, você então vai falar que esse copo representa a vida dessa pessoa. Então, esse copo representa a minha vida com Deus. A partir do momento que você falou para essa pessoa que esse copo representa a vida dela com Deus e que é muito importante que ela então cuide da vida dela, desse copo, você então vai começar a citar várias coisas que afastam ela da união com o Senhor. E você então vai pedir para que cada atitude que você estiver lendo, que tenha a ver com uma atitude dela, você então vai pedir para que essa pessoa rompa um pedacinho desse copo. Então ela vai lá e quebra, né, um pedacinho daquele copo. E aí várias coisas, né, a depender das coisas que você lê nessa lista, então essa pessoa vai começar a rasgar esse copo que representa a vida dela. Então, a primeira das coisas que você pode ter aí na sua lista, tempo que essa pessoa dá para Deus. Será que você está dando tempo suficiente para estar buscando a comunhão com o Senhor? Se essa pessoa achar que não está dando tempo suficiente, então ela começa a cortar, né? A tirar, a rasgar um pedacinho desse copo, como eu fiz aqui. É interessante você fazer uma lista prévia, né? Quando você for preparar essa dinâmica, então você pega o seu papelzinho e vai citando situações que você percebe que são bíblicas e que realmente nos afasta da nossa comunhão com Deus, ok? Depois que as pessoas, né, fizeram fazer aí diante daquilo que você foi expondo na sua lista previamente escrita, você então vai pedir ou vai perguntar a essas pessoas se elas querem a água da vida, que só Jesus pode nos encher. E é uma água que salta, né? Ela não tem fim. É uma água que nos preenche completamente. É uma água que realmente enche a nossa vida. Nós não sentimos mais falta de nada com essa água que Jesus nos dá, água viva. Então você vai perguntar. Claro que todas as pessoas, quando você perguntar a elas vão dizer que sim, elas querem essa água viva que Jesus pode nos oferecer e que nos preenche completamente. E aí você vai pedir para elas, então, o copo, para que você então possa colocar a água. Só que o problema é que, como é que você vai poder encher esses copos com água se eles estão rompidos? E aí você vai colocar o seguinte, vocês lembram que esse copo representa o quê? Representa a sua vida. Então, cada vez que nós damos brecha para coisas que realmente
nos afastam do Senhor, que realmente são pecados, são coisas que nós permitimos ao longo da nossa vida. É como se nós estivéssemos fazendo isso, rompendo com a nossa vida, né? Dilacerando, permitindo com que o Espírito Santo de Deus, ele não esteja nos enchendo, permitindo com que a água que Jesus nos dá e deseja nos dar, essa água que salta para a vida eterna, não consiga nos preencher de fato, porque a gente está deixando muitas situações nos abraçarem, nos envolverem a tal ponto que começamos a cometer pecado atrás de pecado. Isso não é uma coisa boa, é algo que realmente temos que refletir e dar um basta, né? Porque muitas vezes a gente encontra tempo para fazer tantas coisas, mas não encontra tempo para buscar comunhão com o Senhor. Muitas vezes nós sentimos inveja daquilo que não devemos sentir inveja. Nós muitas vezes nos sentimos realmente muito mal. Então acabamos que a nossa vida, que deveria estar plena do Senhor, plena do Espírito Santo, acaba sendo algo que nos torna vazios, porque tudo que o Senhor quer é nos encher da sua presença, mas as nossas atitudes nos impedem da presença real do Senhor, nos impede que realmente estejamos nos enchendo do Espírito Santo de Deus. Realmente nós possamos dar esse tempo ao Senhor para que Ele possa, de fato, nos encher da sua presença. Amém? Então, que você tenha realmente sido abençoado. Se você não se inscreveu, se inscreve aí no meu canal. Se você não deu a sua curtida aí, ó, dá uma curtida, para mim é muito importante, que é um feedback que você me dá de que você está gostando aí das dinâmicas que eu trago. Fique com Deus e até a próxima.